Imagina só a situação. Ir a uma delegacia para ajudar um parente e do nada ver a sua própria liberdade ameaçada por um erro de sistema. A análise de hoje mergulha numa história real que expõe uma falha crítica e bem assustadora no nosso sistema de justiça. Vamos entender como uma coisa dessas pôde acontecer. Pois é, foi essa frase que transformou um dia comum num verdadeiro pesadelo. O que era para ser uma visita de rotina numa delegacia para registrar o desaparecimento de uma irmã virou, num piscar de olhos, um confronto com o absurdo, uma prisão iminente por um crime que nunca aconteceu. E o mais impressionante é que o contexto era super normal, sabe? Uma família preocupada buscando ajuda das autoridades, a pessoa que narra a história foi à delegacia com a tia só para prestar depoimento sobre a irmã desaparecida, um procedimento padrão. Mas na hora em que o documento dela foi checado no sistema, bom, aí tudo mudou. A descoberta do erro aconteceu quase que por acaso. O policial imprimiu o registro e foi nesse momento que a verdade começou a aparecer. Os nomes dos pais que estavam no boletim de ocorrência simplesmente não batiam com os da pessoa que estava ali. Era um erro de digitação, um equívoco de cadastro, um erro grave de identificação que, infelizmente, não resolveu o problema ali na hora. E é aqui que a gente entra na verdadeira armadilha da burocracia. Porque olha só, mesmo com a prova clara do engano ali, na frente de todo mundo, o sistema não permitia uma correção simples e rápida. A orientação que deram foi que, a partir daquele momento, qualquer abordagem policial na rua poderia acabar em prisão. E a única forma de resolver isso era através de uma demorada decisão judicial. Essa falha burocrática deu início a um longo e angustiante período de medo, revelando as consequências bem reais e humanas de um erro de sistema. 4 meses. Esse foi o tempo que a narradora viveu sob a constante ameaça de ser presa injustamente. Pensa só, 4 meses de ansiedade, esperando a justiça corrigir um erro que, para começo de conversa, nem deveria ter acontecido. O impacto psicológico disso foi devastador. Cada saída de casa era calculada. O medo de uma blitz, de uma abordagem policial qualquer, era constante. A liberdade, que é um direito fundamental, virou um risco. A sensação era de estar presa num limbo judicial, totalmente vulnerável e sem segurança, e tudo por causa de um erro que não era seu. Ok, agora vamos dar um passo para trás. Saindo um pouco dessa história pessoal, vamos analisar as falhas do sistema que permitem que situações como essa aconteçam. É uma ironia tremenda, né? Um sistema criado para garantir segurança e justiça acaba se tornando a própria fonte de injustiça e medo para uma cidadã inocente. Então, vamos detalhar essas falhas. Primeiro, um erro de registro que afeta a liberdade de alguém é algo gravíssimo. Segundo, tem a responsabilidade dos profissionais de verificar os dados com cuidado. Terceiro, a falta de um mecanismo rápido de correção, isso é uma falha institucional. E no fim das contas, tudo isso inverte a presunção de inocência, violando um direito constitucional. É muito importante entender que essa história, por mais chocante que seja, não é única. Ela faz parte de um padrão global. O risco do sistema que afeta pessoas no mundo todo. E o problema é, de fato, sistêmico e global. Na Austrália, por exemplo, um homem foi preso 2 vezes por um simples erro de grafia. Nos Estados Unidos, casos como Herring versus United States e a prisão injusta de Brandon Mayfield por um erro de impressão digital mostram a fragilidade até de tecnologias que a gente considera super confiáveis. Erros de identificação são um problema em toda parte. Diante do problema, a questão é: como a gente pode avançar? Vamos focar agora nas soluções e nas formas de proteção contra essas falhas. O contraste entre a realidade e o ideal chega a ser doloroso. O que aconteceu foi um processo lento, judicial. O que deveria ter acontecido era um procedimento administrativo ágil, capaz de suspender imediatamente aquele registro comprovadamente errado e proteger a pessoa enquanto o erro era corrigido de vez. Para construir um sistema melhor, alguns passos são bem claros. Verificação muito mais rigorosa dos dados antes de qualquer registro. Sistemas que identifiquem inconsistências automaticamente. Mecanismos administrativos rápidos para a correção. E, claro, a possibilidade de uma suspensão judicial urgente de registros errados para evitar prisões injustas. E o que fazer se alguém se encontrar numa situação como essa? A orientação é clara: procurar um advogado e rápido. Um profissional pode pedir a correção urgente, entrar com medidas para evitar a prisão e garantir que todos os direitos sejam respeitados. Agir rápido é fundamental. Essa frase resume perfeitamente o ponto principal. A proteção dos nossos direitos mais básicos, como a liberdade, não pode ser uma questão de sorte. Não pode depender de um erro de digitação não acontecer. O sistema precisa ter mecanismos de segurança muito mais robustos.
E a gente termina com essa reflexão. Essa história nos força a pensar sobre a fragilidade dos sistemas que deveriam nos proteger. A pergunta que fica é: como podemos construir uma justiça onde a segurança das pessoas inocentes seja a prioridade absoluta e não uma vítima da burocracia ou do simples erro humano?